Você acha que sabe tudo sobre o seu gato? Pois bem, talvez você esteja enganado. Até mesmo os tutores mais dedicados às vezes deixam passar dicas simples, mas super eficazes. Hoje, vamos te contar sobre 7 segredos inusitados para cuidar do seu gato. Essas dicas podem te surpreender, mas vão ajudar a tornar a vida do seu bichano ainda melhor. Preparado para descobrir os segredos de um gato feliz? Nossos gatos são criaturas fascinantes com instintos ancestrais. Muitas vezes, o comportamento que parece estranho se explica justamente por esses instintos. Compreender a natureza felina é a chave para um cuidado adequado. Às vezes, pequenas mudanças na rotina podem trazer grandes benefícios. Vamos descobrir como melhorar os cuidados com o seu bichano de forma simples e sem complicação. Bom, a nossa primeira dica tem a ver com água. Pode parecer óbvio, mas a localização da tigela é crucial para o seu gato. Isso tem a ver com instintos antigos. Na natureza, eles evitam beber água perto de onde caçam ou onde fazem as necessidades. É um instinto de sobrevivência para evitar contaminação. E esse instinto se manteve nos gatos domésticos. Se a tigela de água estiver perto da comida ou da caixa de areia, o gato pode se sentir desconfortável para beber. Ele simplesmente bebe menos. A falta de água é muito perigosa para a saúde. Isso afeta particularmente os rins e o sistema urinário, órgãos muitas vezes sensíveis nos gatos. O que fazer? A solução é simples. Afaste a tigela de água da comida, o mais longe possível da caixa de areia. Escolha um lugar tranquilo, onde o gato se sinta seguro. Por exemplo, em outra divisão da casa, ou no outro canto da cozinha. Melhor ainda, coloque várias tigelas em locais diferentes pela casa. Isso é especialmente útil em casas grandes, ou quando se tem vários gatos. Ter várias fontes de água estimula o gato a beber mais vezes ao longo do dia. E claro, mantenha sempre a higiene. A água deve estar sempre limpa e fresca, renovada diariamente. A tigela também deve ser lavada com regularidade. Este simples passo, colocar a água no lugar certo, melhora significativamente a hidratação do seu gato. Ajuda a manter a saúde dele e torna a vida dele mais confortável, respeitando as suas necessidades naturais. Pode não parecer óbvio, mas é muito importante. Passando para o segundo ponto importante, a alimentação. Muitas vezes, os donos reclamam que o gato come muito rápido, literalmente engole a comida em poucos minutos. Ou pelo contrário, o gato fica entediado, não demonstra interesse pela tigela. E às vezes apenas se alimenta, mas fica sem estimulação mental. Na natureza, o gato não apenas encontra comida, ele caça, rastreia, persegue, captura. É todo um processo que exige tempo e energia. Alimentar-se de uma tigela comum elimina completamente esse processo. A comida simplesmente fica lá, esperando. Isso pode ser conveniente para nós, mas nem sempre é benéfico para o gato. Então, o que fazer? Experimente usar comedouros interativos. Eles também são conhecidos como comedouros labirinto ou de quebra-cabeça. São dispositivos especiais onde a comida não sai facilmente. O gato precisa fazer um esforço, empurrar os grãos com a pata, agitá-los para sair dos buracos, percorrer um labirinto. Isso transforma a alimentação comum em um jogo divertido, em uma espécie de mini-caça. Quais as vantagens desse método? Primeiro, o gato come mais devagar. Isso melhora a digestão e reduz o risco de comer em excesso ou vomitar. Segundo, é uma excelente estimulação mental e física. O gato trabalha o cérebro e o corpo. Isso ajuda a aliviar o estresse e o tédio. É especialmente relevante para gatos que passam muito tempo dentro de casa. Existem muitos tipos desses comedouros, de bolinhas simples com buracos a labirintos e torres complexos. Você pode começar com algo simples, ou até mesmo fazer algo parecido você mesmo. O importante é fazer o gato trabalhar um pouco para conseguir a comida. Além de ser útil, é muito interessante de observar. Assim, você ajuda a satisfazer os instintos naturais deles.
e torna o processo de comer mais significativo e saudável. É um passo simples que trará grandes benefícios. Agora, vamos falar sobre a caixa de areia, um lugar que para muitos gatos é particularmente importante. E por vezes surgem problemas. Um dos conselhos mais comuns que se ouve é ter várias caixas de areia, ou usar areias especiais e caras. Mas há um truque muito simples que muitas vezes é ignorado. Tem a ver com o tamanho da própria caixa de areia. Já reparou em como o gato se prepara para ir à caixa? Ele dá voltas, cheira, cava, escolhe o sítio ideal. E para tudo isto, ele precisa de espaço. As caixas de areia padrão, que se vendem nas lojas, são muitas vezes demasiado pequenas. São convenientes para nós, para poupar espaço. Mas para o gato, é como usar uma casa de banho minúscula de avião. É desconfortável, apertado e causa-lhe desconforto. O gato precisa de espaço suficiente para se virar à vontade, para se esticar, para cavar e cobrir confortavelmente. Se a caixa for demasiado pequena, o gato pode começar a ficar estressado e até pode recusar-se a usá-la de todo, o que pode levar a acidentes pela casa. A solução: experimente usar algo maior do que uma caixa de areia comum. Por exemplo, um contentor de arrumação de plástico. Sim, daqueles bem comuns, que se vendem em qualquer loja de utilidades ou hipermercado. Escolha um tamanho que seja generoso. As paredes não devem ser demasiado altas, para facilitar a entrada e saída do gato, mas também não demasiado baixas, para que a areia não se espalhe para fora. Uma caixa destas é muito mais espaçosa. Permite ao gato mover-se com liberdade, sentir-se mais à vontade e seguro. E na maior parte das vezes, custa menos do que as caixas de areia grandes e específicas que se vendem nas lojas. É uma solução simples, mas super eficaz. Ajuda a prevenir problemas com a caixa de areia e torna a experiência do seu gato muito mais agradável neste local tão importante para ele. Experimente e vai ver a diferença. A próxima dica aborda um problema comum: os arranhadores. E como proteger os seus móveis das sessões de manicure felinas. Muitos compram um arranhador, mas o gato ignora-o e continua a arranhar o sofá. Qual é a razão disto? Tudo se resume, mais uma vez, aos instintos felinos. Os gatos não arranham as unhas apenas por capricho. Não é travessura, é uma necessidade. Eles desgastam as camadas mortas das unhas, marcam território, deixam marcas visíveis e marcas de cheiro das almofadas das patas. Esticam-se, exercitando os músculos. Para que o gato escolha o arranhador e não a sua cadeira favorita, ele tende a achá-lo atraente. E há aqui alguns detalhes que podem fazer toda a diferença. Primeiro, o material. Nem todos os gatos gostam de sisal. Alguns preferem cartão. Outros, madeira ou mesmo carpete. Experimente oferecer várias opções. Mas ainda mais importante é a estabilidade e a altura. O gato tende a se sentir seguro quando arranha as unhas. Se o arranhador não for estável ou balançar, o gato pode simplesmente ignorá-lo. Deve ser suficientemente robusto e estável. E a altura? Lembre-se, os gatos gostam de se esticar completamente quando arranham. Os arranhadores em poste padrão são muitas vezes demasiado curtos. O gato não consegue esticar-se na totalidade, e por isso prefere superfícies verticais, como a costa do sofá ou o aro da porta. O arranhador ideal deve ter altura suficiente para que o gato se possa esticar completamente nas patas traseiras e arranhar tranquilamente com as patas dianteiras. Coloque o arranhador no local certo, onde o gato gosta de dormir ou passar muito tempo, ou até perto do sítio onde ele já começou a arranhar. Ofereça-lhe uma alternativa melhor. Um arranhador vertical, estável, alto o suficiente e do material adequado. Isto é muito mais eficaz do que comprar o primeiro que encontrar. Ajude o seu gato a satisfazer o instinto da forma certa, e os seus móveis estarão seguros. Vamos para a quinta dica. Esta é sobre a importância da altura para os gatos. Muitos tutores não dão a devida importância a isso.
Mas para o gato, o espaço vertical tem uma importância enorme. E por quê? Instintos, claro. Lá no alto, o gato sente-se seguro. Ele pode observar tudo o que acontece lá de cima. Estar por cima da situação. É um lugar de descanso, um lugar de observação e até um refúgio se algo o assusta. Se o gato não tem acesso a pontos mais altos, ele pode sentir-se desconfortável, pode sentir-se vulnerável ou simplesmente ficar entediado. Como aplicar este conhecimento? Crie espaços para o gato em diferentes alturas. A opção mais simples é libertar uma prateleira num armário ou estante. Colocar lá uma manta macia ou uma almofada confortável. Ou simplesmente permitir que ele se deite no parapeito da janela. Se tiver oportunidade, instale prateleiras próprias para gatos. Ou uma árvore para gatos, aquele arranhador gigante com vários níveis. Quanto mais opções de altura o gato tiver, melhor. Pode ser uma caminha alta, uma prateleira na parede, ou até o topo de um armário da cozinha, desde que seja seguro. Estes locais não só proporcionam ao gato uma sensação de segurança, enriquecem o ambiente onde ele vive, oferecem oportunidades extra para brincar e explorar. Se tiver mais de um gato, o espaço vertical ajuda a distribuir o território e a evitar conflitos. Esta é uma forma simples de tornar a sua casa mais interessante e segura para o seu gato. E vai notar como ele vai usar com prazer estes novos pontos de observação. Basta olhar para o mundo com os olhos de um gato, lá de cima. Esta próxima dica é sobre a higiene e cuidado dos gatos, ou seja, o cuidado com a pelagem. Para muitos gatos, especialmente os de pelo comprido, escovar regularmente é super importante. Ajuda a evitar nós e emaranhados. Diminui a quantidade de pelo que eles engolem. E claro, mantém a pelagem saudável e bonita. Mas o que fazer se o seu gato detesta a escova? Se ele sibila, arranha ou simplesmente foge assim que a vê? Claro, pode tentar acostumar o gato à escova aos poucos. Associá-la a algo bom, como um petisco. Mas há outra maneira, talvez menos óbvia, baseada, mais uma vez, no comportamento natural dos felinos. Os gatos são muito limpos e lambem-se constantemente. Para isso, usam a sua língua áspera, mas também gostam de cuidar uns dos outros, ou até dos seus donos preferidos. Imagine o seu gato a lamber a sua mão ou o seu cabelo com carinho. Ele não faz isso só para limpar, mas também para mostrar afeto e para passar o seu cheiro. Então, o que podemos fazer? Em vez de forçar a escova, experimente imitar o banho natural dos gatos. Use as suas mãos. Apenas faça festas no gato, mas não de qualquer maneira. Use movimentos leves, suaves, na direção do crescimento do pelo, como se estivesse a imitar os movimentos da língua. Alguns até usam uma luva de massagem ou de grooming na mão, daquelas com borrachinhas macias. Para o gato, isto parece uma festinha carinhosa e, ao mesmo tempo, ajuda a apanhar os pelos mortos. Este método costuma ser muito melhor aceite do que a escova normal, sobretudo em zonas mais sensíveis, ou com gatos que tiveram más experiências anteriores com a escovagem. Atenção! Isto não substitui uma escovagem completa para pelos muito densos ou compridos, mas é uma ótima maneira de manter a pelagem em bom estado entre as escovagens mais profundas. E o mais importante, fortalece a sua ligação com o gato, porque para ele, isto faz parte da interação social e é uma demonstração de cuidado. Experimente lamber o seu gato com as mãos. Chegamos então à sétima e última dica. Esta diz respeito ao mais importante de tudo, a sua comunicação com o gato. Muitos acham que é difícil entender os gatos, que eles são assim tão independentes e misteriosos. Mas, na verdade, os gatos estão constantemente a falar conosco. Simplesmente fazem isso não com palavras, mas com a linguagem corporal. Ao observar o seu gato, pode aprender muito sobre o humor dele, sobre os seus desejos e necessidades. O grande segredo é aprender a ler estes sinais.
Um dos indicadores mais expressivos é o rabo. Rabo bem levantado com uma ligeira tremura na ponta, sinal de alegria e cumprimento. Rabo eriçado, em forma de arco, isso é medo ou agressão. É melhor não se aproximar. Rabo a abanar lentamente de um lado para o outro. Não confunda com o abanar de um cão. Nos gatos, isso muitas vezes significa irritação ou concentração antes de saltar. Mas não é só o rabo que é importante. Veja as orelhas, apontadas para a frente, interesse e curiosidade. Baixas, encostadas à cabeça, medo ou prontidão para se defender. Viradas para os lados, alerta ou irritação. E os olhos. Piscar lento é o beijo de confiança felino. Se o gato olhar para si e fechar lentamente, e depois abrir as pálpebras, tente fazer o mesmo em resposta. É uma excelente forma de mostrar que não representa uma ameaça. Pupilas muito dilatadas, em ambiente normal, podem indicar medo ou excitação forte. Os membros e a posição do corpo também são importantes. O gato deitado de costas, a mostrar a barriga, é o grau máximo de confiança. Mas nem sempre é um convite para lhe fazer festas na barriga. Pode ser uma armadilha. Posição tensa, agachada, prontidão para saltar ou defender-se. Ao aprender a notar estas subtilezas, conseguirá entender melhor o que o seu gato sente, reagir corretamente aos sinais dele e construir uma relação mais harmoniosa. Isto não exige quaisquer gastos financeiros, apenas a sua atenção e o desejo de conhecer o seu animal de estimação. E esta é a dica mais valiosa, a capacidade de ouvir o gato na linguagem dele. Então, vimos algumas dicas não tão óbvias, mas muito úteis para cuidar do seu gato. Por exemplo, simplesmente mudar a tigela de água de lugar pode fazer ele beber mais. E usar um comedouro interativo transforma a refeição numa brincadeira divertida, que ainda ajuda na digestão e estimula o cérebro. Essas pequenas mudanças podem melhorar muito a qualidade de vida do seu pet e fortalecer a conexão entre vocês. Incrível, né? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se você gostou dessas dicas, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos interessantes sobre nossos amados animais. E conte nos comentários. Qual dessas dicas te surpreendeu mais? Ou talvez você tenha seus próprios segredos de cuidados com gatos.